Muito bom dia, senhoras e senhores. Deixa eu dividir uma coisa com vocês. Quando Deus gosta muito de uma pessoa, o que ele faz? Ele faz coisas boas para essa pessoa, certo? Então, e é por isso que eu ganhei mais um dia de férias. Tá vendo que eu tô com uma cara de sono aqui ainda? Porque eu tinha me programado para fazer uma viagem maior nas férias. E eu acabei não fazendo essa viagem. E simplesmente eu esqueci de avisar isso, né, para os meus secretários. Ou seja, ganhei mais um dia de férias. Então, muito obrigado, Deus, por fazer com que eu fique no ócio mais um dia. Mas já está sendo muitíssimo bem aproveitado. Pessoal, deixa eu dividir uma coisa com vocês que um seguidor acabou me mandando e eu achei pertinente dividir essa linha de raciocínio, tá? Na verdade são duas coisas. Eu vou começar falando de uma que é mais importante, que é em relação ao sobrepeso. Então olha só, quando eu comecei a falar de alimentação ontem, que os médicos, né? Eu acredito muito nisso, que no futuro breve os médicos explorem muito mais esse tema. Um seguidor me mandou assim, e que absurdo, eu conheço até cardiologista que tem obesidade, sobrepeso, seja o que for. Então olha só, gente, primeira coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? O sobrepeso, ele é nada mais nada menos do que uma doença, como qualquer outra doença crônica, como depressão, como doença cardiovascular, como câncer. Eu poderia estar aqui falando com vocês com sobrepeso, se houvessem fatores genéticos que influenciassem muito na gênese da minha doença, no caso. Então, existem muitas coisas que na medicina a gente ainda sofre para entender. Se eu que trabalho com genética, que entendo muitas vezes os aspectos moleculares da doença, muitas vezes não tenho sucesso para tratar meus pacientes, imagina só a gente simplificar, né, o sobrepeso como algo normal. É natural, mas não é normal, é patológico, tá? Então a gente precisa respeitar muito essa doença. Então vamos dar uma recapituladinha, só pra gente entender. Se você não dorme bem, você tem mais chance de ter sobrepeso. Se você tomou muito antibiótico ao longo da vida, você tem mais chance de ter sobrepeso. Se você pegou muitos resfriados ao longo da vida, você tem chance maior de ter sobrepeso. Se você tomou muito antibiótico ao longo da vida, você tem mais chance de ter sobrepeso. Se você passou por muito estresse, você também tem mais chance de ter sobrepeso. Se você se alimenta mal, você também tem chance de ter sobrepeso. Olha só, se você tem uma flora, se sua mãe tinha uma flora, uma microbiota ruim, se sua avó tinha uma microbiota ruim, passou para sua mãe, passou para você, você também tem mais chance de ter sobrepeso. Se você tem uma genética que não te favorece, você também tem mais chance de ter sobrepeso. Então, o sobrepeso é uma doença extremamente complexa e a gente precisa respeitar isso. Bom, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Assim como existem muitos psiquiatras depressivos, assim como existem muitos endocrinologistas com diabetes, assim como, enfim, o médico ele não tá imune às doenças, ele também precisa de um médico no caso. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês perceberam que eu tô com uma leve tosse. E
tô pensando em fazer para vocês, eu já tenho aqui alguns vídeos sobre imunidade que são relativamente bons, precisam já de atualização, na verdade. Mas no feed tem alguns vídeos sobre imunidade, só que eu tô pensando em gravar um pouco mais específico em relação à imunidade e à nutrição, de uma maneira mais direta, né? O que vocês acham? Vou deixar uma votação aqui pra vocês. Tem mais uma coisa. Quando eu tô falando de alimentação e imunidade, eu tô falando de compostos bioativos e a tua função na expressão de genes específicos relacionados à capacidade de detoxificação, relacionados à capacidade de desinflamação, relacionados a uma melhora da formação linfocitária reguladora, enfim, tudo aquilo que melhora a tua resposta imune, e algumas substâncias elas são mais estudadas para isso. Legal, né, o tema. E a última coisa que eu queria falar é, um seguidor falou: Pedro, você é abençoado, você passou por festa, passou por o Réveillon inteiro e não ficou resfriado, tá todo mundo resfriado. Eu fiquei também resfriado. Quando eu tava em Carneiros, eu fiquei meio dia mal, né? Só que meus resfriados, eles sempre duram 12 horas. Eu fico 12 horas mal, mais ou menos mal, né? Não fico tão mal assim. E depois, né, eu medico, eu até tomei um corticoide no dia e depois já resolveu. Por que isso acontece? Essa magia acontece? Por conta de um sistema imunológico eficiente. Não só um sistema imunológico eficiente por aquilo que você vai fazer no dia de nutrição. No dia pouco adianta, na verdade. Mas pelos cuidados que você tem que ter com o sistema imunológico. Então, a sua reserva de zinco, ela importa muito. Quanto estão os seus níveis de vitamina D, importam muito. Como que está a tua parte inflamatória, importa muito. Isso é o principal. E a última pergunta, antes que eu me esqueça, em relação a intestino e Covid. Então, olha só, gente. Você tem 100 trilhões de bactérias no seu intestino. E quando chega qualquer micro-organismo diferente, a primeira coisa que vai acontecer, principalmente se for um micro-organismo com um potencial agressivo, né, alto, igual o Covid, é essas células entrarem em guerra. Pensa o que acontece se você soltasse o King Kong na Amazônia. Minhas analogias são as melhores. Simplesmente ele ia destruir toda a flora lá, toda a fauna lá, porque você não tem um meio de defesa contra o King Kong. E é exatamente isso que aconteceu com o Covid. O vírus, ele precisa de um organismo celular para poder se replicar. E pode ser das suas células ou de células de bactérias, não importa. E é isso que ele fez. Só que essas células, essas bactérias intestinais, elas têm um sistema imunológico muito mais primitivo que o seu. Então, o que o povo está sofrendo hoje com o intestino, com desbiose, que depois cai cabelo, depois altera o humor, enfim, desregula toda a vida? Porque essas bactérias, elas regulam também a sua imunidade posteriormente, então as pessoas ficam mais gripadas depois que pegam Covid. Cai cabelo porque piora a parte inflamatória intestinal, a parte de absorção de nutrientes, já que algumas bactérias auxiliam na absorção de nutrientes. Algumas bactérias produzem moléculas que a gente nem conhece ainda, moléculas que têm um efeito anti-inflamatório no nosso organismo. Ou seja, a gente vive e a gente precisa de bactérias boas no nosso intestino. E aí que está o grande problema. Quando você desmata uma floresta rica, como a Amazônia, não é em alguns meses que tudo vai estar do jeito que estava, né? Até porque do jeito que estava já não era um jeito tão bom. Vai alguns anos aí para você ter uma flora adequada, né? Se eu falo alguns meses e anos para os pacientes que não tiveram doenças graves, para os meus pacientes, e a gente sempre, em todos os testes de microbiota, pega desbioses das mais graves às menos. Imagina um paciente que teve aí um Covid num nível um pouco mais grave.
Óbvio, qualquer Covid vai atrapalhar muito a flora intestinal. Quando a gente fala de flora, como eu falei, de microbiota, são meses e anos para você recuperar. Então, depois eu vou gravar um vídeo também sobre como recuperar microbiota, porque não é fácil comer comida de verdade hoje. O que vocês acham da gente organizar essa bagaça? Que tá chegando pergunta pra caralho. Então eu vou ser obrigado a abrir a caixinha de perguntas pra você, até porque eu estou estendendo minhas férias. E Deus foi tão bom comigo, eu vou ser bom. Eu acho que se você usar de vez em quando, não tem problema nenhum. Agora, olha lá os ingredientes. Tem um monte de conservante, tem um monte de corante. O conservante, ele tá lá para não deixar as bactérias deteriorarem o alimento. E isso que ele faz na tua flora. Os conservantes desses alimentos, eles também conservam, não deixam as suas bactérias no intestino crescer. Isso piora a tua flora intestinal. Por isso que, definitivamente, super coffee, essas coisas, não é um alimento adequado para você consumir todo dia. Muito mais interessante e inteligente você fazer o seu Bulletproof Coffee. Um pouco de manteiga ghee, que tem ácido graxo de cadeia curta, que faz bem pro intestino. Com óleo de coco, que tem ácido caprílico, que é um antibiótico importante. Que tem também TCM, que é uma forma de energia também rápida para você que quer cetoadaptar com mais facilidade. Né? Você pode colocar também a cafeína, bate tudo. Quando você bate o café com gordura, a absorção dele fica mais lenta. Então dá aquele... Marque uma consulta com qualquer médico da minha equipe, mas se você não tiver condição nem acesso, existem 3 suplementos que são os principais. Eles não podem faltar. Eles até podem faltar, mas é muito difícil você ter uma nutrição com eles. E o primeiro é um polivitamínico com polimineral de qualidade, que no Brasil não existe nenhum. Um melhorzinho que tem, americano, é o da marca Life Extension, que é muito parecido com o que eu prescrevo para meus pacientes, por exemplo. Polivitamínico porque você não consegue ingerir a quantidade de nutriente todo dia daquilo que você precisa e naturalmente com o passar dos anos você vai ficando desnutrido, certo? Segundo, vitamina D, porque você não toma sol. E eu falei vitamina D junto com as vitaminas lipossolúveis porque a vitamina D precisa da vitamina A para ativar seu receptor, precisa da K2 para levar o cálcio para dentro do osso, enfim, elas são unidas. E o terceiro, um ômega 3 de qualidade, pelo menos 1 grama por dia de DHA e 1 grama de EPA, é só você ler atrás dele, de um bom ômega 3. Qualquer alimento que te cause qualquer tipo de desconforto, ou você precisa diminuir a quantidade dele, ou você retira totalmente. O whey não é um alimento. O whey é um suplemento ultraprocessado, cheio de corante e conservante, eu já falei várias e várias vezes aqui. Aí você vai falar, Pedro, mas meu médico passou. Pedro, mas o nutricionista passou. Eu não sou seu médico e nem o seu nutricionista. Eles sabem mais de você do que eu. Eu só tô falando o meu ponto de vista de um alimento que eu não prescrevo e também não indico. Mas Pedro, como é que eu vou ganhar massa muscular? Primeiro, pra que você precisa de massa muscular se você acredita em tudo que as pessoas te dizem? Segundo, se alimenta direito ou suplemente com uma proteína vegana. Olha, para você se recuperar pós-Covid, você tem que fazer o que você já devia ter feito antes do Covid, que é cuidar do seu sono, exposição solar para maturação do seu sistema imunológico, cuidar da tua alimentação, exercício, etc. Mais barato que um iPhone, mais caro que uma coxinha. A síndrome do intestino irritável e a intolerância à histamina, elas começam na sua mente, então enquanto você não conseguir gerenciar muito bem esse estresse, nada vai acontecer, certo? Comece por aí. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro cortou a verba destinada aos remédios de verme que são necessários pelo menos uma vez por ano. Muito obrigado. Você não precisa focar muito no que vai faltar de suplemento. Suplemento é 10%. Você tem que focar nas coisas que agridem o seu intestino, que é o não gerenciamento do seu estresse da sua mente e uma alimentação. Depois que você consegue tirar tudo aquilo que é ruim, né? Os alimentos ultraprocessados, refinados, doces, tudo aquilo que é gostoso, aí você vai pro 2, que é comer comida de verdade. Pessoal, vocês estão vendo que estão aplicando golpes em todo mundo aí, um monte de médico,
Só que o meu Instagram é ungido pela força de Jesus Cristo. Amém. Vamos glorificar de pé que não será hackeado o meu Instagram. Que não. E se for criado, é a ordem natural das coisas. Certo? Então, não tem problema nenhum também se for hackeado. Mas vocês não vão cair, pelo amor de Deus. Não vai comprar um fogão zero. Não vai comprar um iPhone no meu Instagram. Pelo amor de Deus, gente. Nunca vendi nada aqui. Não sejam tão tontos assim. Aí, pessoal, pra quem pergunta o que eu uso pro intestino? Comida. Coalhada, um monte de coisa que eu vou colocar escrito aqui pra vocês.